Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Operação Stop na Rádio Observador, todas as semanas as principais novidades do mundo automóvel, como sempre com o Alfredo Lavrador. Alfredo, seja muito bem-vindo. Que tal? Como foi essa semana? Viva, Zé Rafael. Foi ótima. Sempre. E agora com calor, já fora a chuva. E agora com calor, sem chuva e com uma viagem que nos trazes. No fundo, o programa de hoje é sobre uma viagem tua, Alfredo, de lazer, mas também de trabalho, acredito, até porque foste aos Países Baixos experimentar um veículo que é muito diferente de outros automóveis que andam por aí. Ou seja, estiveste num carro em que o condutor não tem de ter as mãos no volante, foste conduzido de certa forma, Alfredo. Que veículo é esse que foste experimentar aos Países Baixos? Conta-nos tudo sobre essa tua experiência. Olha, o lazer da viagem não foi nenhum. Deixa-me corrigir. Fomos 3 horas de voo para lá, 3 horas para cá e tivemos sim a oportunidade de conduzir o primeiro carro homologado na Europa, com um sistema que te permite não ter as mãos no volante. Ou seja, não é um carro de condução autónoma, estou a referir ao Full Self-Driving Supervised, ou seja, primeiro carro autónomo supervisionado, porque continua a ser o condutor, a pessoa que está atrás do volante, a ser o responsável por tudo aquilo que aconteça. Portanto, e o que nós fizemos foi circular em Amsterdão e nos arredores, e perceber como é que tudo funcionava. As diferenças com os sistemas similares de outras marcas devem-se ao simples facto deste FSD, da Tesla, funcionar em todas as condições, das autoestradas ao trânsito mais caótico do centro das cidades, e Amsterdão tem um trânsito muito complicado, porque o centro, a parte antiga, é muito estreita, é para aí a cidade que tem mais ciclistas e peões a circular constantemente, e naquelas ruas tudo acontece, logo as confusões são grandes. E ao contrário deste sistema que nós fomos conduzir, os outros que existem nas outras marcas só funcionam em autoestrada, em condições muito especiais e em autoestradas mapeadas especificamente para eles. Este circula em qualquer situação. Na prática irá ser um sistema autónomo, assim que não só a legislação do país permitir, a legislação europeia, como também quando eles tiverem a certeza que todos os bugs e as situações delicadas já podem ser enfrentadas pelo sistema do carro. E que diferenças é que existem, Alfredo, entre este novo Full Self-Driving homologado, que está disponível nos Países Baixos, e o antigo Autopilot, que está disponível em vários carros? Portanto, o Autopilot está montado de série em todos os carros da Tesla. Esta é uma situação diferente. Já há tempo que a marca, sobretudo nos Estados Unidos, porque a legislação é diferente, ou seja, eles lá não são obrigados a ter as mãos no volante. Os nossos carros na Europa, como tu sabes, se tirares as mãos do volante durante X segundos, varia consoante a marca, mas andavam para aí de uns 10 segundos, por exemplo, ou entre 5 a 10 segundos, o carro apita e se tu não puseres as mãos, ele por isso mesmo desliga o sistema. Mas dizia-te eu, o que acontece aqui é que no novo Full Self-Driving utiliza praticamente o mesmo hardware, ou seja, aquilo que faz, as peças que fazem funcionar o sistema, que é composto por 8 câmaras exteriores e uma interior. Esta última é destinada a determinar se o condutor tem os olhos na estrada, a maioria do tempo, e se está pronto a assumir o controle do veículo, uma vez que isto é obrigatório pela lei europeia. Assim, isto significa também que desapareceram tudo o que era sensores de ultrassons e, ao contrário dos sistemas da concorrência, não existe nem radar, nem lidar, que é assim uma coisa, é uma espécie de radar, mas com raio laser, mas apenas as câmaras de vídeo e muita capacidade de processamento de dados. Mas é provável que a diferença maior
tem a ver com a arquitetura do software. Deixou de obedecer apenas às linhas de programação, ou seja, aquilo que faz funcionar qualquer programa, mas uma vez que a Tesla passou a recorrer a redes neurais artificiais. Basicamente é um sistema de computação que funciona como o cérebro humano, aprendendo com a experiência acumulada. E aqui é bom recordar que há milhares de veículos equipados com este sistema da Tesla e em conjunto percorrem cerca de 320 milhões de quilómetros por dia, o que lhes dá uma certa bagagem e é com isso que eles estão a contar. Alfredo, como é que correu então a tua experiência ao volante? Queremos saber o que é que correu bem e o que é que mais te surpreendeu. Olha, confesso que tínhamos alguma curiosidade em ver como tudo funcionava. Portanto, o anúncio da homologação do sistema ocorreu dia 10 de abril e nós fomos convidados a ir lá, fomos o único órgão português que lá teve, para saber o que é que tinha levado a RDW, que é a organização do governo dos Países Baixos, que tem a última palavra a dizer sobre tudo o que é homologação de sistemas que tenham a ver com a segurança dos automobilistas. Eles passaram 18 meses a testar o FSD da Tesla antes de o homologar para circular na via pública. A primeira coisa que pedimos, assim que sentámos ao volante, não que tivéssemos tocado no volante, estávamos só lá sentados a fazer de enfeite, desculpa, pedimos para introduzir novos waypoints, para ter certeza que saíamos do sistema pré-programado da navegação e circulávamos em zonas não mapeadas especificamente para o carro. O ensaio decorreu em Amsterdão, no centro e depois nas imediações para testar também a autoestrada. E, como te disse, é um trânsito diferente do nosso. Continua a ter muitos veículos, mas tem muito mais bicicletas e peões também. Houve, efetivamente, algumas situações que nos impressionaram. Uma delas foi, por exemplo, na zona do centro, ruas muito estreitas, imagina, pessoas a circular à esquerda e à direita, em bicicletas, etc. E às tantas o sistema de navegação mandou-nos virar à direita. Tudo aquilo é sentido único, porque efetivamente não só passa um carro, e o caminhão apareceu-nos de frente, o carro travou, fez marcha atrás, entre as pessoas, que é sempre uma complicação, e eu também faria aquela manobra, mas não tão rapidamente, eventualmente, e fez a margem, deixou passar o caminhão e continuámos o nosso caminho. Outra vez circulávamos numa autoestrada com 4 faixas, 2 viravam à esquerda numa bifurcação e outras 2 à direita. Em frente o trânsito estava bastante compacto e o carro optou, sem qualquer intervenção nossa, a ir pelas faixas da direita, porque o trânsito aí era mais fluido, ganhou ali algum tempo e depois, quando se aproximava da bifurcação, detectou um espaço e enfiou-se sem problemas entre os outros carros. É um comportamento muito humano. Lá está, tu não consegues pré-programar em linhas de código, mas que, como o carro aprende com a experiência, isso funcionou bem. Há muitas outras histórias que eu podia contar, mas não temos tempo para isso. Ainda assim, Alfredo, se ainda existe essa exigência de supervisão, é porque alguma coisa ainda não corre a 100%. Não, para já é uma questão legal, ou seja, na Europa, e isto é válido para todos os países, não é permitido um sistema de condução autónoma. Poderá ser em breve, mas então quem constrói esse sistema, quem produz esse sistema e o veículo em que o monta, terá que ser submetido a uma homologação. Tem que provar a sua mais-valia naquelas condições difíceis em que o condutor não é obrigado a fazer nada. E isso também significa que a empresa, neste caso a marca que vende o carro, vai assumir todas as responsabilidades nos acidentes, nos choques, nos atropelamentos, nas mortes, e isto é um passo gigante. A responsabilidade é uma coisa muito linda, mas tens de ter cuidado antes de a assumir. E é isso que o carro tem que obedecer à regulamentação europeia. Mas a verdade é que este carro consegue funcionar em zonas, em autoestrada e em cidade, que é de longe a coisa mais difícil, e os sistemas da concorrência funcionam apenas em autoestrada, que é mais simples, as faixas são separadas, são largas,
Não acontece, há coisas que acontecem de repente, como um carro desviar-se, distrair-se, etc., mas nunca vê uma criança a correr atrás de uma bola, nem uma bicicleta de repente a sair não sei de onde, e pronto, é uma coisa muito mais calma. Mas coisas que correram mal, perguntavas tu, uma coisa completamente idiota, porque íamos a circular na cidade, de repente caiu ao vermelho, o que é normal. Quando cai amarelo, ele trava. Ele aqui não é muito humano, porque normalmente os humanos se aceleram e passam no amarelo. Não estou a dizer que é bom ou que é mau, atenção, estou só a reproduzir aquilo que a esmagadora maioria das pessoas que conduzem fazem. Ele travou no amarelo, parou no vermelho, lá está, e depois ficámos à espera, nós estávamos na primeira linha, éramos o primeiro carro na fila, e de repente caiu o verde e ele não arrancou. Ou seja, ele, aqui é uma situação estranha, porque ele não percebe que o verde é para ele, não tem a certeza que é para ele, mas não arranca. Nós damos um toque no acelerador e aquilo arranca. É algo que eles têm que resolver no sistema de programação. É o que é. Este full self-driving está para já nos Países Baixos, na zona de Amsterdão, como dizias, Alfredo. Quando é que podemos esperar ter este sistema no resto da Europa e em Portugal? Se é que podemos esperar. Exatamente. Não, poderemos. Vamos lá ver. Os passos seguintes, depois de estar homologado nos Países Baixos, eles vão requerer à União Europeia que façam a homologação nos restos dos países. Eu duvido que isto vá acontecer. E digo porquê, é fácil perceber. Na Alemanha, a Alemanha é o maior país da União e é aquele que paga mais, que contribui de forma mais volumosa, generosa, se quiseres, para o orçamento da União Europeia, e a indústria mais poderosa na Alemanha é a dos automóveis. É a indústria automóvel. Logo, eu não acredito que enquanto as marcas alemãs não tiverem um sistema similar, que eles permitam que aquilo seja homologado na Alemanha. Por razões estratégicas. Em termos de imagem, é péssimo tu teres outro construtor que não alemão com uma tecnologia que tu não dominas. Agora, o que vai acontecer, eles vão efetivamente pedir à Europa que faça a homologação. Eu duvido que aconteça pelos motivos que te acabei de explicar. Mas nada impede que depois seja pedido país a país, ou seja, e pedido a Portugal, por exemplo. É possível que Portugal se satisfaça tendo acesso à investigação e aos testes que a RDW, a tal organismo holandês, desculpa, agora não se chama holandês, chama-se dos Países Baixos, que todos os trabalhos que eles fizeram de análise e de investigação, o nosso IMT fará algo similar, e se decidirem homologar, poderíamos circular também aqui. É algo, sabes que a maior parte não é a maior parte das mortes, não são devidas ao condutor, exclusivamente, mas existem distrações ao telemóvel, contribuem para aí com 20%, 30%, existem excesso de velocidade, existem saídas de faixa, mais uma vez por distração, embates no veículo seguinte, no veículo do lado, e depois também há não estares atento o suficiente para travares antes que um peão se atravesse à tua frente. Ou uma criança, ou quer que seja, uma bicicleta. E então este sistema não só relaxa muito mais quem vai ao volante, permite que esteja descontraído, etc. Eu posso dizer que fizemos cerca de 100 km e nunca tivemos que pôr a mão no volante, mas lá está, íamos sempre com uma mão preparada a intervir caso fosse necessário. O sistema tem uma câmara no interior que verifica se tu estás, já tens os olhos a apontar para a estrada, e tentei enganá-lo só para simular, para ver qual era a sua capacidade de detecção. Mantinha a cara a olhar para a frente, mas tinha os olhos a olhar para baixo, e como se estivesse a mandar uma mensagem, por exemplo, em cima do joelho, e ele percebia que eu não estava a olhar para a frente e avisava-me que eu olhava para a frente ou desligava aquilo. Logo, mas volto a dar toda a tua questão. Agora, o primeiro passo está dado, vamos ver agora se os outros países aderem. É possível que essa adesão se faça
numa fase posterior em que haja mais marcas, sobretudo as alemãs, a oferecer este tipo de sistema capaz de circular não só em autoestradas, como eles já têm, mas também nas cidades. E isto não é, como se costuma dizer, não é pera doce. Será tema para outros episódios. O nosso tempo esta semana chegou ao fim. Alfredo, resta-me apenas desejar-te uma boa semana e marcar encontro na próxima para mais um episódio do Operação Stop. Até lá, Alfredo, um grande abraço. Abraço, Rafael.